Pergunta número 1. Quem é o cliente de primeira compra? Sem o CRM, meus amigos, eu já vou falar para vocês. Vai ser muito difícil você responder essa pergunta. Porque você precisa entender quem é o seu cliente de primeira compra para que você possa atrair mais clientes com esse perfil. Olha aqui nesse exemplo. No mercado existem vários tipos de clientes, como nós estamos observando aqui. Aí você faz a sua oferta. Você oferece o seu produto para vender para esses clientes. E você começa a observar que no meio de todos os clientes existe um padrão que compra mais, um perfil de cliente que está comprando mais. Então, você entende qual é o perfil. E o que é que você faz? Uma nova oferta baseada no perfil desse cliente, que foi o que comprou mais de você. Então, nessa nova oferta, você começa a atrair cada vez mais clientes que têm o perfil do cliente de primeira compra. Então, pergunta número 1 que você tem que fazer. Quem é o cliente de primeira compra da minha empresa? Qual é o perfil desse cliente? Quais são as características desse cliente? Segunda pergunta que você tem que fazer. Quais são os pontos de valor desse cliente? Pedro, como assim ponto de valor? Você simplesmente, na sua pesquisa de satisfação, você vai perguntar para esse cliente, por que você comprou de mim? E a resposta desse cliente vai revelar para você aquilo que ele valoriza na sua empresa. Ele pode falar que é o atendimento, ele pode falar que é o preço, ele pode falar que é a localização, enfim, pode ter N opções que ele pode falar para você. E quando você percebe na sua pesquisa de satisfação que existe um padrão repetido, o que é que você vai fazer? Vai usar esse padrão na sua comunicação na hora da venda. Com isso, você vai fortalecer cada vez mais o caminho do sim, que é o caminho que o seu cliente, na hora que ele está negociando com você, ele diz sim e fecha com você, e vai enfraquecer o caminho do não, que é aquele caminho que o cliente toma quando ele decide não comprar de você. Então, entender quem é o cliente e os pontos de valor. Terceira pergunta, qual é o próximo desafio dele? Isso tem a ver com relacionamento. Lembra da escala de produtos? Se eu não souber qual é o próximo desafio do meu cliente, não tem como eu elaborar uma escala de produtos onde eu possa atender esse cliente. Então, essa pergunta ela é muito importante. Mas quem é que fica responsável por essa pergunta? O departamento de relacionamento. Porque vocês sabem, na empresa, você tem o departamento de marketing, que atrai consumidores para você. Você tem um departamento comercial que fecha a primeira venda e o departamento de relacionamento que faz uma segunda, uma terceira, uma quarta e assim sucessivamente. Mas é o departamento de relacionamento que entende qual é o desafio desse cliente de primeira compra. Porque, olha aqui esse exemplo. O seu primeiro produto, ele vai ajudar o seu cliente a resolver um desafio. Só que ele tem outros. Então, ele precisa de uma segunda escada. E ele vai ter um outro, ele vai precisar de uma terceira e pode ter mais problemas. Então, a sua função, da sua empresa, do seu negócio, é o quê? Entender quais são os desafios do seu cliente e construir a escada para ele atravessar esse desafio.